Vamos imaginar agora que a gente está passando por um momento de mudança dentro da empresa. É mudança de sistema, é mudança de layout, é mudança no quadro, enfim, mudança ocorre o tempo todo. De você, líder, tem que saber trabalhar esse processo de mudança. Então, no primeiro momento, existe aquele aviso, né? Ah, vamos mudar. Então, a tendência é que todos os funcionários tenham ali aquele momento de paralisação. Eles ficam paralisados, tentam entender qual é a mudança que vai acontecer e muitas vezes, nesse caso, a tendência é que a sua produtividade se estabilize ou até caia. E aí você, compreendendo esse primeiro momento, a primeira situação ali daquela mudança, então você sabe que vai ter esse momento de paralisação. Depois de um tempo, ele vai começar a querer entender mais desse processo de mudança. O que é que vai acontecer? Qual o impacto que pode causar dentro do meu setor, dentro da minha área de atuação? E aí, esse segundo momento é um momento de puro questionamento. Ele tenta entender. E aí, como normalmente nós não gostamos de mudança, nós gostamos, na verdade, de estar numa zona de conforto, no nosso status quo, eles começam a falar mal dessa mudança. Tá tudo muito bem, estava tudo muito ótimo. Para que mudar? Vai dar trabalho. E ele começa a ficar resmungando. Ele começa a questionar de uma forma muito crítica, de uma maneira muito ácida, e ele simplesmente se recusa a esse processo de mudança. E aí, num outro momento, ele vai então querer contagiar as pessoas próximas a ele. Então ele começa não só a resmungar, mas ele quer contaminar, ele quer fazer com que as outras pessoas também virem um coro ali, né? Que ele quer um verdadeiro coro para que sabote aquela mudança. Então você vai escalando aí essas etapas dessas mudanças, né? E aí depois de um certo momento ele percebe que alguns entraram na onda dele, outros nem tanto. Ele continua resmungando ali, ele começa a querer contaminar cada vez mais a equipe. Você, como líder, você, como gestor, entende que esse processo pode ser sim natural, mas você não vai dar o braço a torcer. E aí é nesse momento em que você coloque ali um momento de ruptura e ele começa a perceber, o teu colaborador ele começa a perceber que não adianta ele ficar resmungando. Ele precisa, enfim, entrar na linha novamente. Ele precisa entender que a mudança chegou para ficar. Então, como ele sabe que aquele vitimismo não funcionou, nem com ele, nem com a equipe, ele precisa aceitar, enfim, as novas possibilidades que ali são apresentadas a ele. E ele começa a testar, ele começa a querer fazer, e aí a produtividade dele começa a aumentar um pouquinho. Vou ter que fazer mesmo, é obrigação nossa, né? Então, vamos lá. Ele começa a testar. Nesse momento de testagem, chega uma nova etapa, que aí eu acho que é fenomenal. Essa etapa acontece e ele começa a executar essa nova tarefa, essa nova possibilidade, ele começa a aceitar tudo aquilo que mudou, e ele começa a fazer todos os dias, repetidamente, e aí chega num estágio onde ele nem lembra mais como era antigamente. Ele nem lembra mais como é que funcionava no formato anterior. E aí é quando, de fato, a mudança acontece. Por que você, líder, precisa entender esse processo de mudança? Para evitar o estresse, para evitar conflitos. Você sabendo que os seus colaboradores vão passar por essa etapa, você sabe exatamente qual etapa ele está, você consegue se antecipar a possíveis conflitos, a possíveis dificuldades, entende? Então, é necessário que você compreenda esse processo e trabalhe a sua inteligência emocional, trabalhe a sua comunicação não violenta, você trabalhe reuniões, você consiga conduzir a tua equipe para que juntos vocês consigam melhor êxito nessa mudança. Mas para isso você precisa, enfim, trabalhar a sua mentalidade vencedora.